Ezequiel, capítulo 4. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para esta cidade. Ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto, profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilhas, aveia e centeio. Coloque-os numa vasilha e com eles faça um pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada assado sobre esterco humano, à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso, com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Ezequiel, capítulo 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois, pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada, enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento, e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor.
não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo o que restar de você. Espalharei aos 4 ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei, os meus olhos não terão piedade, e eu não a pouparei. 1/3 dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pelo fogo dentro das suas muralhas. 1/3 cairá a espada nos seus arredores, e a 1/3 espalharei aos 4 ventos e irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira. Satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos que passarem. Assim, você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor, quando eu executar em você juízos com ira e indignação em furiosos castigos. Eu, Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome de vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e o trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Salmos 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Curta, comente e compartilhe.